Você já se perguntou se os heróis bíblicos eram, na verdade, figuras públicas com falhas vergonhosas? Foi Davi, homem segundo o coração de Deus, um herói exemplar ou um político oportunista que abusou do poder? E Uria, o soldado leal, foi apenas uma peça descartável nesse jogo sujo? A cena começa com o rei Davi permanecendo em Jerusalém enquanto seus exércitos marcham. Do terraço do palácio, ele vê uma mulher banhando-se, Batsheba, esposa de Uria, bonita e vulnerável. O que parece um encontro casual logo se transforma em desejo, manipulação e, por fim, conspiração. Davi chama Batsheba. Ela vai. O pecado se instala. Primeiro a cobiça, depois o encobrimento. Para disfarçar a gravidez, Davi tenta trazer Uria de volta do fronte. Falha. A solução seguinte é monstruosa. O rei ordena que Uria seja colocado na frente da batalha, em posição de risco deliberado, para que caia e assim Davi possa tomar Batsheba sem perguntas. Este não é apenas um romance proibido, é um estudo de poder, ética e responsabilidade. A narrativa bíblica não poupa detalhes escabrosos, nem o contraste entre devoção pública e corrupção privada. O que nos intriga é o descompasso. Um homem que canta salmos de intimidade com Deus, capaz de arquitetar a morte de outro homem? Onde nasce essa sombra no coração de um líder aclamado? Foi fraqueza, cálculo frio, costume de impunidade ou tudo junto? E Batsheba, vítima total ou agente silenciada? Será que Uria percebeu a armadilha? Para entender a gravidade do episódio, precisamos voltar ao cenário político e social do Reino Unido de Israel, sob Davi. Era uma monarquia em expansão. O rei consolidava território, comandava exércitos e mantinha alianças que garantiam segurança e prestígio. O palácio não era só residência, era centro de poder, com conselheiros, oficiais militares e cortesãos que serviam tanto aos interesses do rei quanto às aparências públicas. Nessa realidade, a honra, a reputação e a manutenção da linhagem real eram questões existenciais. Escândalos poderiam enfraquecer o trono. Uria, chamado o Hitita pelas escrituras, era um guerreiro no exército de Joabe, um homem cuja lealdade à nação e ao próprio rei era visível em seu comportamento no campo de batalha. Homens como Uria eram peças-chave para manter as conquistas militares e a estabilidade política. Batseba aparece como esposa de Uria, inserida numa sociedade patriarcal, onde mulheres frequentemente estavam sob a proteção e autoridade de maridos e famílias. Ao mesmo tempo, o palácio oferecia espaços de convivência íntima e, paradoxalmente, de isolamento moral. O rei via, desejava, decidia. Nesse ambiente, o abuso de poder torna-se mais provável. Um rei com autoridade quase absoluta pode manipular a lei, o exército e até a justiça em benefício próprio. E é exatamente isso que a narrativa sugere. Além disso, as normas de honra e vergonha tornam o adultério um problema que repercute muito além do casal envolvido. É uma ameaça à ordem social. Mas resta uma pergunta que ainda divide estudiosos e leitores. Batseba foi simplesmente uma vítima das circunstâncias ou existiu espaço para a agência dela? E, sobretudo, onde começa a responsabilidade do rei? Até que ponto o poder corrói a moralidade? Davi já não é apenas o jovem pastor que virou guerreiro, é um rei moldado por vitórias, louvores e feridas. Antes de tudo, ele é complexo. Poeta que escreve intimidade com Deus, estrategista militar que planeja campanhas e um homem acostumado a receber aclamação pública. Essa mistura de espiritualidade e poder cria uma tensão perigosa. Alguém que canta "Tu és o meu pastor" também pode, em silêncio, sentir-se senhor absoluto das circunstâncias. A intimidade com Deus convive, paradoxalmente, com uma solidão de trono que corrói a sensibilidade moral. Poder tem um efeito anestésico. Afina a voz no templo e desafina a vida privada. Batsheba, na cena,
tem contornos humanos que o texto raramente explora em profundidade. Ela é esposa, mulher exposta às decisões dos homens que a cercam, e figura em um contexto onde a voz feminina é muitas vezes silenciada. Isso não a torna mero objeto, mas também não a blinda da vulnerabilidade. Pode ter havido consentimento, surpresa ou coerção. O Evangelho não nos entrega todos os bastidores. A narrativa bíblica concentra-se na dinâmica entre rei e consequências, deixando espaço para interpretarmos as brechas de agência e poder. Uria é o contraste moral, o soldado leal que honra a frente de batalha mais que a própria casa. Sua integridade expõe ainda mais a queda do rei. A honra de Uria funciona como um espelho que reflete a falta de honra de Davi. Quando um líder sacrifica um homem fiel para ocultar seu próprio erro, a cena revela a face mais sombria do poder. Onde nasce a corrupção do coração de um líder aclamado? Foi desejo incontrolável? Cálculo frio? Costume de impunidade ou tudo junto? E Betiba? Vítima total ou agente silenciada? Será que Uria percebeu a armadilha? A cena é terrível na sua simplicidade. Um rei no terraço, um olhar que não sabe medir limite, uma decisão que nasce de um segundo de fraqueza e se transforma em tragédia. Segundo o relato, Davi vê Batsheba banhando-se. O desejo acende e, sem filtro, ele manda buscá-la. Imaginemos o corredor do palácio. Mensageiros sussurram, guardas abrem portas e Batsheba recebe a ordem do rei. Recusar não é uma opção real quando quem chama é o soberano. Há controvérsias entre os estudiosos. Foi sedução mútua, abuso de autoridade ou uma mistura ambígua dos dois? O texto bíblico guarda silêncio sobre o consentimento pleno. O que fica claro é o desequilíbrio de poder. Dias depois, chega a notícia de uma gravidez. Davi tenta resolver o problema com astúcia política. Chama Uria do campo de batalha, espera que ele vá dormir com a esposa para que todos pensem que a criança é dele. Uria, porém, age com uma honra que beira o extremo. Ele se recusa a desfrutar do conforto doméstico enquanto seus camaradas e seu rei estão em perigo. Em palavras sentidas, Uria responde: a arca e Israel e Judá permanecem em tendas, e meu senhor Joabe e os servos do meu senhor estão acampados em tendas no campo. Não entrarei em minha casa. A recusa expõe não só a fidelidade pessoal, como vergonha programada de um soldado diante de quem arrisca a vida. O rei então passa da manipulação ao plano frio. Escreve a mando que Uria seja colocado na posição mais perigosa do combate e depois ordena a retirada para que o homem caia à vista e morra. É uma execução disfarçada de batalha, um assassinato com carimbo real. Uria morre, Batsheba chora, o reino murmura em silêncio, mas nem todos percebem logo a trama. Como você avalia este ato? Foi covardia de um rei que se autosserviu? Ou o desdobramento inevitável de um sistema que torna certos homens intocáveis? A notícia da morte de Uria tenta cobrir a verdade, mas rumores têm pernas. No palácio, o rei mantém a face pública, enterro com honras, consolação a Betseba, apresentação do filho como seu. Aos olhos do povo, a corte segue intacta. Porém, nas rodas íntimas, algo corrói. Olhares evitados, sussurros contidos, conselheiros que trocam inquietação por silêncio. A monarquia precisa de imagem. O erro do rei precisava ser domesticado para não virar crise. Betseba, viúva e mãe, vive um luto privado que se transforma em espetáculo público. Sua posição muda e sobre ela pesa o silêncio que a narrativa quase ignora. A sociedade, acostumada à hierarquia, aceita a versão oficial, mas quem conhecia Uria percebe a incoerência entre a coragem do soldado e sua saída repentina. Nas tendas do acampamento e nas conversas da cidade, há quem suspeite, quem defenda o rei e quem guarde mágoa em silêncio. Joabe e os oficiais guardam segredos por dever, medo ou cumplicidade. O exército segue com um fantasma a mais. E Davi? O poder pode calar vozes alheias, mas não a voz interior.
A culpa se manifesta em insônia, isolamento e em canções onde a celebração vira lamento. A pergunta que fica para você é clara: pode um povo confiar num rei que sacrifica um homem para encobrir seu pecado? Quem pagará o preço final pela justiça? Eis que a narrativa muda de tom. Entra Natã, o profeta, e com ele a voz que desmonta palácios. Natã não chega com argumentos jurídicos, traz uma parábola cortante. Um homem rico que rouba a única ovelha de um pobre. Davi, inflamado de justiça, condena o opressor, sem saber que o juiz está julgando a si mesmo. Quando Natã diz, "Tu és esse homem", não é apenas uma acusação, é uma convocação à responsabilidade moral diante de Deus. A cena é um modelo clássico do papel profético. Confrontar o poder quando ele se corrompe, apontar o pecado mesmo que venha do trono. Teologicamente, esse confronto abre dois grandes eixos de interpretação. Primeiro, a ideia de justiça divina. Deus não tolera o abuso, nem que venha do escolhido. Segundo, a graça, arrependimento. Davi, confrontado, confessa seu pecado. Pequei contra o Senhor e encontra perdão. Aqui mora a tensão que fascina estudiosos e fiéis. O rei é perdoado, sim, mas há consequências. O filho concebido na transgressão morre. A casa de Davi sofre dissensões futuras. Perdão divino não necessariamente anula consequências humanas e institucionais. Outro ponto polêmico, a técnica de Natã. Foi astuta ou manipuladora? Alguns a veem como estratégia pastoral brilhante, tocar a consciência onde a razão direta falha. Outros questionam, a parábola humilha o rei? Serve a verdade a qualquer preço? E o que isso ensina sobre como lidar com líderes errantes hoje? Quando Natã pronuncia "Tu és esse homem", algo maior que a política acontece. O confronto abre caminho para o remorso. Davi não tenta justificar-se, rompe em confissão. É aí que nasce o Salmo 51, um grito de alma que nos revela o coração do rei. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões. Não é apenas poesia, é o modelo bíblico de arrependimento autêntico. Perceba 3 marcas desse arrependimento em Davi: reconhecimento claro do pecado, nomeá-lo, contrição profunda, dor interior e desejo de restauração, buscar a Deus e mudar. Não é performativo, é quebrantamento real. No entanto, a narrativa bíblica também é implacável ao separar perdão divino de isenção de consequências humanas. Davi é perdoado, a comunhão com Deus é restaurada, mas a casa de Davi vive rupturas que ecoam por gerações. Isso nos ensina que confissão sincera reconstrói a alma, mas não anula automaticamente danos já causados a terceiros ou à ordem social. Há reparação a ser feita, responsabilidade a assumir e, muitas vezes, justiça humana a enfrentar. Espiritualmente, o episódio reafirma que o verdadeiro líder precisa estar sujeito à autoridade de Deus e à voz profética. Sem isso, o trono vira palco de abusos. Pastores, governantes, influenciadores, o caso de Davi é um aviso e um convite. Arrependa-se antes que alguém o confronte, ou, quando for confrontado, aceite a correção com humildade. E você? Acha que a confissão de Davi foi suficiente? A restauração pode ou deve ser completa quando há danos a terceiros? Responda mentalmente. A história de Davi e Batseba gerou não só condenação e arrependimento, mas também uma biblioteca inteira de interpretações, algumas constrangedoras, outras surpreendentemente libertadoras. Há quem veja o episódio como um relato direto e literal. Pecado, consequência, perdão. Mas quando abrimos a caixa hermenêutica, surgem outras leituras que sacodem certezas. Por exemplo, correntes críticas sustentam que o relato tem função editorial. O autor está mostrando que até o melhor dos reis peca. Portanto, nenhuma dinastia é impecável. Um aviso teológico mais do que um jornal de palácio. Teóricos feministas perguntam: e a voz de Batseba? Foi silenciada. Talvez ela tenha mais agência do que admitimos, ou talvez tenha sido vítima completa de uma estrutura patriarcal.
Há também quem conjecture que Joabe ou conselheiros manipulavam informações para proteger ou favorecer interesses políticos. Afinal, intriga de corte sempre existiu. Outro contraponto frequente é a hipótese do armação. Será que Davi foi informado de forma parcial? Que Natã usou a parábola de modo calculado para produzir vergonha pública e garantir um recuo do rei que a lei não conseguiria impor? Alguns rabinos comentadores sugeriram nuances sobre consentimento e responsabilidade coletiva. E no campo teológico contemporâneo, a história vira estudo de caráter. Como poder, desejo e sistema combinam para produzir tragédia pessoal e institucional. Essas leituras não anulam o texto, mas nos forçam a perguntar: a narrativa bíblica pretende apenas relatar ou também formar consciência? Quem é o verdadeiro autor da história? O cronista histórico ou o teólogo que edita memória para ensinar? E você? Qual dessas leituras te parece mais plausível? Um escândalo pessoal, uma lição teológica ou uma intriga de palácio? Se Davi fosse um influenciador digital hoje, qual seria a manchete? Rei em queda, poder e culpa. E milhões de comentários prontos para julgar. Mas longe do julgamento raso, a história exige reflexão prática. O que aprendemos que pode transformar nossas escolhas diárias? 3 lições saltam e são urgentes para líderes, famílias e qualquer pessoa que queira viver com integridade. Primeiro, vigilância sobre o poder. Toda posição de autoridade embota a sensibilidade moral se não houver freios. Rotinas de prestação de contas, seja com mentores, conselheiros ou amigos confiáveis, funcionam como espelhos que evitam a anestesia do ego. Pergunte-se: quem me segura quando eu vacilo? Segundo, responsabilidade diante das consequências. Arrependimento sincero restaura relacionamento com Deus, mas não apaga danos já causados. Reparação concreta é necessária. Pedir perdão, reparar o erro e enfrentar as consequências públicas quando houver vítimas. O que você precisa reparar hoje para restaurar confiança? Terceiro, a voz profética e comunitária é vital. Natã foi a voz que confrontou Davi. Sem profecia, o erro poderia ter ficado impune. Somos chamados a cultivar comunidades onde a correção amorosa seja possível e a aceitar correção quando ela nos alcança. Quem tem coragem de falar a verdade para você? E quem tem coragem de ouvi-la? Por fim, há um chamado pessoal. Não invista em silêncio cúmplice. Se você vê injustiça, não recue. Se errou, não proteja sua reputação ao custo de outra vida. A história de Davi é um espelho incômodo, mas também uma bússola. Mostra onde precisamos mudar. A história de Davi e Batseba não é um episódio isolado da antiguidade. É um espelho que revela a fragilidade humana em todas as eras. Um homem segundo o coração de Deus caiu de forma vergonhosa, mas não foi a queda que o definiu. Foi a maneira como respondeu. Davi não fugiu da confrontação, não apagou os rastros, não culpou terceiros. Ele se dobrou, chorou, escreveu o Salmo 51, um dos textos mais belos de arrependimento já compostos. Isso nos ensina que o arrependimento não é sinal de fraqueza, mas de força espiritual. Será que hoje temos coragem de expor nossos erros a Deus com tamanha honestidade? Será que temos disposição para pedir perdão, enfrentar consequências e ainda assim confiar que Ele pode restaurar nossa história? Essa é a grande lição. Não importa quão fundo tenhamos caído, há esperança para quem se volta para Deus de todo o coração. Por isso, este vídeo é mais que uma análise histórica. É um convite para que você examine sua própria vida. Há algo escondido que precisa ser trazido à luz? Há correntes de culpa, vergonha ou medo que precisam ser quebradas? Hoje pode ser o começo de um novo capítulo. Escreva nos comentários qual parte desta história mais te fez refletir. Deixe seu amém se você crê que Deus ainda restaura vidas e compartilhe este vídeo para que mais pessoas encontrem esperança. Curta e se inscreva no canal para mais histórias bíblicas profundas como esta.